Bom dia, turma! Hoje é quarta-feira, 8 de setembro de 2021. E em matemática iremos realizar a atividade 25. Nessa atividade 25, nós vamos falar sobre adição, parcelas e soma. A soma é o resultado da adição das parcelas. Essa atividade se encontra na página 60. E na página 61, nós iremos conversar também sobre os termos da subtração. Porém, antes de fazer a leitura da atividade, vamos conversar também sobre como descobrir um termo desconhecido no cálculo de adição e de subtração. Sabemos que um cálculo ele é composto por termos, que são os números, que são as quantidades que compõem esse cálculo. Vamos iniciar falando sobre os termos da adição. Isto quer dizer, as partes que compõem uma adição. Aqui nós temos 25, que é uma parcela, mais 34, que é outra parcela. 25 mais 34 é igual a 59. Essa é a soma ou resultado. Então, esses são os nomes dos termos que compõem a adição. São as parcelas, isto é, os números, as quantidades que somamos, e a soma ou total, que é o resultado da adição. Geralmente nos cálculos vem assim, olha, vem parcelas para a gente efetuar o cálculo e descobrir o resultado. Não é isso? Porém, em algumas situações, nós temos que descobrir a parcela que falta. É apresentado um dos termos, que é a parcela, é apresentado o resultado da soma, que é o total, e nós temos que descobrir a outra parcela. Como é que fazemos isso? Para descobrir uma parcela desconhecida no cálculo da adição, nós utilizamos a operação inversa. O que é a operação inversa? É a operação contrária. No caso, é a subtração, porque o contrário da adição é subtração. O contrário de somar é diminuir. Vamos ver um exemplo disso aqui? Nós temos aqui um cálculo de adição. Nós temos aqui alguns termos, porém está faltando um dos termos. Ele é desconhecido e a gente vai ter que descobrir esse termo desconhecido. Nós temos uma adição onde a primeira parcela é 547. A segunda parcela está desconhecida, mas nós temos a soma ou total, que é o resultado desta adição. Então, a situação pede que a gente descubra justamente essa parcela aqui, esse termo desconhecido. Como é que fazemos isso? Utilizando a operação inversa, que é a operação contrária. Qual é o contrário da adição? É a subtração. Nós vamos fazer um cálculo de subtração. Com o quê? Com os termos restantes. Aqui nós temos esses dois termos. Então, vamos fazer um cálculo de subtração utilizando esses dois números. Colocaremos o maior aqui, não é isso? 982. E dele nós vamos tirar esse número aqui, 547. Entendeu o que foi feito aqui? Fizemos uma operação inversa, contrária, utilizando os termos restantes. Então, vamos efetuar 2 menos 7. Eu não consigo fazer isso, não é? Eu não posso tirar 7 de 2. Então, eu vou fazer o reagrupamento. Vou na ordem das dezenas. Aqui eu tenho 8 dezenas. Eu vou retirar uma dezena. Se eu retirar uma dezena, vai ficar 7. Essa dezena vai vir aqui, ó, para as unidades. Então, eu não tenho mais 2, eu tenho agora 12. 12 menos 7 vai sobrar 5, correto?
7 menos 4, posso sim, vai sobrar 3. 9 menos 5, me sobra 4. Então, olha só o resultado dessa subtração, 435. Será que esse é o valor da parcela que está faltando? Então, vamos reescrever este cálculo aqui, utilizando este valor como uma parcela desconhecida. Então, nós vamos ter aqui 547 mais o número que nós descobrimos aqui, 435. Olha só. Será que essa é a segunda parcela que está faltando? 7 mais 5 é igual a 12. Deixo 2 e subo 1. 1 mais 4 é igual a 5, mais 3 é igual a 8. 5 mais 4 é igual a 9. 982, 982. Então, eu descobri a segunda parcela, utilizando a operação inversa da adição. Agora, para descobrirmos o termo desconhecido em uma subtração, nós vamos utilizar duas formas, tá certo? Mas para isso, a gente tem que relembrar os termos de uma subtração. Então, aqui nós temos as partes de uma subtração. Nós chamamos essas partes de termos. Então, aqui nós temos uma quantidade 58 menos 32. De 58, eu vou retirar 32. Aqui já tem o resultado que sobra 26. Então, essa quantidade maior, o total, a quantidade inicial, nós chamamos de minuendo. Então, nós temos que gravar bem direitinho esse nome. Quanto é que eu vou tirar do minuendo? 32. O 32 é o nosso subtraendo. Subtraendo é a quantidade que eu vou retirar dessa aqui. E o resultado do meu cálculo será o resto ou a diferença. Mais uma vez, geralmente, o que é que acontece? Nos é dado um cálculo de subtração para que a gente descubra o resultado, não é isso? Da subtração, que é o resto ou a diferença. Porém, às vezes, vai vir desse jeito. Um termo, o resultado, e vai faltar um termo aqui para a gente descobrir. Será o termo desconhecido. Então, para isso, nós vamos ter duas formas para descobrir os termos desconhecidos. Vai depender de qual deles está faltando. Para descobrir o minuendo, qual é o minuendo? Esse número aqui, olha. É o número de cima, é o maior, é a quantidade total. Então, se essa quantidade estiver faltando aqui, nós vamos utilizar a operação inversa da subtração, que é o quê? É a adição. Então, o contrário da subtração é a adição. O contrário de menos é mais, tá certo? Então, vamos ver aqui o exemplo. Nós temos um cálculo de subtração, vocês estão vendo aqui os termos, mas está faltando um dos termos, que é esse aqui. Olha só, é o minuendo. Para descobrir o minuendo, utilizamos a operação contrária, que é a adição. Então, o que é que eu vou fazer aqui para descobrir esse número? Eu vou pegar esses dois termos aqui e vou fazer uma operação contrária. Qual é a operação contrária da subtração? É a adição. Então, aqui eu vou somar esses dois números. 21 mais 54. Quanto será que dá? 1 mais 4 é igual a 5. 2 mais 5 é igual a 7. Será que esse termo aqui, o minuendo, é 75? Vamos lá, vamos reescrever esse cálculo aqui utilizando este valor? Então, vamos ver. 75 menos 21. Olha aqui. 75, que era o termo desconhecido, e a gente achou aqui. Repito, 21. E agora vamos fazer o cálculo para ver se dá certo, né? 5 menos 1 é igual a 4. 7 menos 2 é igual a 5. Olha como deu certinho.
Então, essa regra aqui é para qualquer cálculo onde o minuendo estiver faltando. Quando a gente precisar descobrir o minuendo, tá certo? O número maior, a quantidade maior. Porém, pode ser que o que esteja faltando seja o subtraendo, que é aquela quantidade que nós vamos retirar. Então, para descobrir o subtraendo, utilizamos a subtração também, tá certo? Então, aqui, olha só, nós temos o minuendo, a quantidade total, e está faltando o subtraindo. Isso quer dizer, eu não sei quanto foi tirado de 86 para sobrar 41. O que é que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer uma subtração, utilizando esses dois termos. Então, nós vamos colocar aqui uma subtração, utilizando 86 e o 41. 6 menos 1 sobra 5. 8 menos 4 sobra 4. 45. Será que 45 é o valor que eu preciso descobrir aqui? Vamos reescrever esse cálculo utilizando essa quantidade? Então, 86 menos 45. 6 menos 5 é igual a 1. 8 menos 4 é igual a 4. Olha só, gente. Continha certinha. Usando esse cálculo aqui, eu descobri o termo desconhecido. Então, o que é importante aqui é saber qual dos termos está faltando. Se for minuendo, a operação é contrária. Se for subtraindo, continua sendo uma operação de subtração. E só para lembrar, minuendo é a quantidade total, é aquela quantidade inteira, inicial. É a quantidade maior, é um número maior. E o subtraindo é a quantidade que iremos retirar. Na matemática, nós temos que conhecer todas as regras de cálculo. Então, revisem bem, façam a leitura, desse conteúdo, revisem o início do vídeo e aí sim nós vamos fazer a atividade. Essa atividade da página 60, vocês vão tentar descobrir parcelas que estão faltando, termos que estão faltando da adição. Então, aqui nós temos a primeira parcela, que não sabemos qual é, temos a segunda e o resultado. Então, aqui vocês vão utilizar o espaço para fazer um cálculo que descubra a primeira parcela. Lembrando da explicação, é só utilizar a operação inversa. Do mesmo jeito, vocês irão fazer aqui. Vejam que aqui nós temos uma parcela e a outra está faltando. Nós temos apenas o resultado. Utilize esse espaço para fazer o cálculo. E do mesmo jeito aqui, essas continhas, sempre vai ter uma parcela que vai estar faltando. E como vocês já conhecem a regra, vai ser bem fácil calcular e responder aqui. Com relação à da página 61, vocês vão ter que prestar bastante atenção qual é o número que vocês vão ter que descobrir. Se é o subtraindo, se é o minuendo, e aí vocês vão observar aquela regrinha que eu falei anteriormente. Usem esse espaço para fazer os cálculos. E aqui, o último, que é o número 7, nós vamos falar um pouquinho sobre lucro e prejuízo. Então, calcule os valores que faltam para completar a tabela. Esses valores estão em reais. Qual é a tabela que a atividade está falando? É essa aqui. E os valores, esses valores aqui, olha, 1.600, 950, 2.300 são em reais, tá bom? Aqui nós temos R$1.600, R$950, R$2.300. Então, nessa tabelinha aqui está mostrando o preço da compra de qualquer mercadoria. E depois o preço da venda. Vejam que esses valores eles têm que estar diferentes,
Para que o vendedor ele tenha lucro, ele precisa comprar por um valor e vender por um valor maior. Para quê? Para ter a sobra que será o lucro dele. Caso a venda seja por um preço menor, ele não vai ter lucro, ele vai ter prejuízo, porque ele gastou mais para comprar do que na hora de vender. Então, aqui a tabelinha está dizendo o preço de 1.600 numa compra de um produto, ele vendeu por 1.900. Ele comprou por um valor e vendeu por um valor maior, não é verdade? Então, ele teve lucro, porque sobrou para ele, tá certo? Então, aqui o espaço já está destinado para o lucro. Porém, de quanto foi esse lucro? O cálculo vai ser feito aqui. De 950, que foi o valor da compra, ele vendeu por 940. Eita, por um valor menor. Ele teve lucro? Não, olha, ele teve prejuízo, porque ele vendeu por um valor menor. Ele gastou mais para comprar do que para vender. Então, de quanto foi o prejuízo deles? Então, a tabela